Historicamente, a raiva masculina foi glorificada, enquanto a raiva feminina foi patologizada. Através dessa frase, a gente te convida para sentar aqui com a gente nessa fogueira e debater o quanto isso atravessa a sua existência. Esse episódio é patrocinado pelo Cartão de Todos. Então, gente, voltando à frase inicial que trouxe a abertura, para a nossa discussão, historicamente a raiva masculina foi glorificada, enquanto a raiva feminina foi patologizada. Essa frase, enquanto eu estava me preparando para estar aqui, me atravessou de uma forma muito específica. Porque, como vocês já sabem, o público vai ficar sabendo agora, o que gatilhou o início desse podcast, desse projeto, Fogueira Acesa, foi justamente um episódio no sentido de que aconteceu, mas eu acho muito importante a gente entender também que a violência de gênero, ela não é episódica, ela é estrutural, mas o que gatilhou nós estarmos aqui hoje foi um episódio de abuso sexual que eu tive o desprazer de vivenciar com um motorista de aplicativo no meu primeiro dia de trabalho. E quando eu resolvi denunciar e expor, porque eu queria alertar outras mulheres, eu queria que ele não continuasse reproduzindo essa violência e eu queria também devolver a humilhação e a vergonha, porque foi esse o sentimento que eu tive enquanto eu estava vivenciando aquilo. Eu me senti humilhada, me senti envergonhada, além também de sentir medo e de me sentir atravessada de muitas formas. E aí, a partir do momento que eu resolvi expor, essa frase foi uma frase que se fez muito presente, porque eu senti que eu não tinha o direito nem de sentir raiva. É como se a sociedade, se as instituições e todos os mecanismos estivessem dizendo que eu tinha que vivenciar aquela situação e que eu tinha que vivenciar em silêncio. Qualquer coisa diferente disso estava errado. E aí, quando você está numa situação que você está se sentindo violada, você já está fragilizada e você não encontra uma rede de apoio nem nas instituições, nem na sociedade, isso acaba reverberando de forma extremamente negativa e durante muito tempo, Então, eu acho que o primeiro apoio que eu encontrei foi na terapia e foi quando eu entendi o que era aquela violência, de fato, porque eu lembro que a psicanalista chegou para mim e falou: Paloma, só o fato de você precisar filmar para comprovar que você estava passando por aquela situação já é uma segunda violência. Porque você estava ali, você vivenciou. A sua fala era já suficiente. Era suficiente. Sim, exatamente. E eu acho muito interessante a gente pensar que a partir dali, todos os questionamentos que vieram até mim deveriam ter sido direcionados para ele. Ele deveria explicar por que ele teve aquela atitude e ele deveria provar que era inocente. E não eu estar numa posição de ter que explicar por que aquilo aconteceu. Eu não sei por que aquilo aconteceu. Não fui eu que saí da minha casa numa terça-feira de manhã e resolvi cometer um crime. Sim. Então a gente vê uma inversão de valores muito grande, Você acabou ficando nesse lugar de dúvida, na verdade, Quando, na verdade, você não deveria, em momento nenhum, ter ficado nesse lugar. Exatamente, e foi o primeiro lugar. Exatamente. E a gente vive essa cultura de, infelizmente, onde o patriarcado ensina as mulheres a duvidar de si, Duvidar do que aconteceu, Porque aconteceu, você precisou filmar, E mesmo filmando e expondo, você ainda foi colocada em dúvida. Amiga, que bom que você pôde contar na época, minimamente, com uma rede de apoio, como, por exemplo, buscar terapia, porque na terapia você conseguiu elaborar que, de fato, isso tinha acontecido, de que, de fato, você tinha sofrido uma violência, E uma violência... Isso, você teve o apoio, uma rede de apoio feminina, Exatamente. Porque nós, mulheres, que nos juntamos para poder te levantar, te mostrar, te trazer à luz aquela situação, de que você não estava isolada, Eu acho que por mais que pontualmente tenha aparecido um homem ou outro, e assim, é bem interessante a gente pensar que todos os homens
que me apoiaram, foram homens que me conheciam e que enxergavam em mim algum tipo de afeto. Não foi uma identificação gratuita, né? Porque tem muito disso do homem precisar humanizar a gente de alguma forma. Para que então a gente consiga esse apoio e esse afeto. Por exemplo... E é dessa validação, né? Do que aconteceu, esse suporte. Isso. E assim... mas você também tem mãe. E se fosse com a sua irmã... Os homens, eles só conseguem enxergar e compreender e dar esse apoio quando eles atribuem isso a alguém que seja digno de afeto. Você ser mulher por si só não é o suficiente. E aí, eu lembro que nesse processo que eu expus, um comentário que ficou muito marcado e também fez com que essa frase me atravessasse de uma forma muito específica, foi quando uma mulher falou que... Bom, pelo jeito que você está falando, já deu pra perceber que você não quer resolver nada. E aí, eu refleti, né, comigo mesma, eu pensei, não, eu tô falando de um jeito alterado porque eu tô com muita raiva. Né? Quando eu saí da... E você tinha total direito de estar assim, né, amiga? Sim. E quando eu saí do carro, ele me olhou de uma forma muito específica, sabe? Um olhar de silenciamento. Você tá passando por isso porque você tem que passar. E você tem que aceitar isso em silêncio. Um olhar ameaçador. Sim. E só que, como eu estava conversando com vocês ontem, e eu falei também nas minhas redes sociais, dia errado. Né? Escolheu o dia errado para sair de casa, cruzou com a mulher errada. Foi muito ruim, foi muito doloroso todo esse processo, né? Desde o ato da violência até a denúncia e a exposição. Mas, por outro lado, eu entendo que precisou acontecer porque talvez se fosse com outra mulher, e é muito compreensível, até mesmo pelo que aconteceu comigo, essa mulher ela não teria coragem de denunciar. E visualizando, né, a sociedade que a gente vive, a gente consegue entender o porquê de tanta subnotificação. Os números de abuso sexual, de violência sexual já são altíssimos. Mas ainda existe muita subnotificação também, né? Tipo, de mulheres que não denunciaram porque tem medo de ser desacreditada e... Esse sistema faz esse trabalho de isolar, né, as mulheres, né, desacreditando, culpabilizando, né? O próprio tribunal de haters da internet, né? Que você sofreu quando teve aquele boom da exposição. Não tenham essa coragem, essa, né, vontade essa força até, né, de se levantar, de levantar a voz. Eu acho que um dos principais fundamentos, né, do nosso podcast é esse, é dar voz a pessoas, né, que como você, infelizmente, passaram por situações como essa. Eu acho que, historicamente, a gente foi ensinada a se calar, né? Eu acho que o silenciamento, ele vem de muitos anos, né? Vem de uma construção. Então, quando a gente se depara com uma situação como essa, por que as mulheres, assim, muitas mulheres, né, acabam não denunciando? Por medo e principalmente porque sabem que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu contigo, assim. Será que isso aconteceu? Será que isso foi verdade? Né? Mas se você tá falando dessa forma aí, gente, entendeu? E eu acho que é a pior sensação do mundo. Sim. Você ter o seu corpo violado, você ter a sua subjetividade violada e depois disso você ser desacreditada. Exatamente. Você precisar provar que você passou por uma situação de violência. É mais uma violência. É mais uma violência. E muito bizarra. Dentro da nossa sociedade. E aí eu acho que é isso, né? Eu acho que essa situação foi uma situação negativa, mas que a gente resolveu devolver de uma forma positiva para o mundo e convidar mesmo a gente a pensar e a refletir sobre como essa estrutura social atinge e contribui para os níveis de violência de gênero. Exatamente. Eu acho que o acolher, o escutar e o validar as mulheres é o caminho, né? Porque nós nos curamos em bando, né? Nós precisamos de outras mulheres e nós estamos aqui para isso, né? Para levantar, para dar voz a outras mulheres que precisam desse acolhimento, dessa força, dessa coragem.
Eu acho que desse lugar de fala também, né, gente? Porque eu desse acho lugar de que fala. a Paloma, ela encontrou isso em algum momento, né? Mesmo que você não tenha encontrado, né, nesse primeiro momento em formato de denúncia, né? Mas você encontrou isso nas suas amigas mulheres, na sua psicóloga, né? Em algum momento você encontrou. Você entendeu que você tinha um lugar de fala. Porque isso também, o tempo todo, a gente é posta nesse lugar, né? De, não, mas você não pode se posicionar na internet. Como assim você tá falando, né? Você tá acusando uma pessoa. Gente, assim... Exatamente. Eu acho que esse acolhimento, essa escuta, né, esse lugar da gente pegar, né, dar as mãos, né, e levantar outras mulheres e proteger mesmo, porque eu acho que dar espaço, fala e validação para esses casos, né, é o que vai nos fazer romper com isso, né, seguir juntas, né, nos protegendo de certa forma, né, expondo ou, né, acolhendo, né, enfim, de diversas formas. Eu acho que se as mulheres pudessem ter mais disso, pudessem se sentir mais confortáveis para falar, sem esse medo de ser posta num tribunal, talvez o número de denúncias poderia aumentar, a forma como que as pessoas enxergam e lidam com isso pudessem aumentar, porque quando você fala de lugar de fala e desse controle, eu acho que é justamente isso, talvez a grande revolta das pessoas, para além de eu estar me posicionando de uma forma raivosa, seja o fato de eu estar falando. E quando eu comecei a expor e a primeira... Como que eu posso falar? A primeira bolha que atingiu foi uma bolha de mulheres que talvez fossem mais politizadas, que tivessem um maior entendimento daquela situação, talvez até que já tenham vivenciado. Letradas, né? Mais letradas nos assuntos. Sim, e que talvez já tenham vivenciado uma situação de abuso. E nesse primeiro momento, muita gente comentou lá, parabéns pela coragem, parabéns pela coragem. E aí eu lembro que eu pensei bem assim, gente, mas coragem, sabe? Eu já passei o pior já passou, que foi estar dentro daquele carro com aquele homem. Exatamente. Mas aí, quando saiu da bolha, eu pensei, não, agora eu entendo por que eu precisava ter coragem. Né? O tribunal da internet. E só um adendo, assim, como você é parabenizada por uma situação como essa, né? Parabéns pela coragem. Gente, você não queria receber parabéns por uma situação como essa. Em momento nenhum, né? Eu acho que até isso mostra que, assim, as pessoas às vezes... eu acho que as pessoas acabaram colocando você em um lugar como se você quisesse fazer aquilo de exposição mesmo, né? Como se você quisesse, não, parabéns pela... Não, você queria expor o que tinha acontecido com você, porque foi uma situação, assim, aversiva, né? Foi uma situação monstruosa. Exatamente, e que outras mulheres passassem pelo mesmo que você passou com a mesma pessoa, né? Você queria parar, né? E sabe, algo que me chocou muito foi que a maior surpresa das pessoas foi o fato de eu estar expondo e não o que ele fez em si. Exatamente, Sim. exatamente. Eu fiquei incrédula porque as pessoas não estavam chocadas, não estavam achando aquilo um absurdo. Sim. Sabe? E aí a gente entra também numa pauta de como as pessoas dão passabilidade para que os homens se sintam confortáveis em serem abusivos. Eu lembro que teve um comentário, né? Nossa, você acabou com a vida desse homem, né? Porque acharam ele na internet. Ai, amiga, graças a Deus. Ainda bem que você evitou essa fadiga e mais uma. Poxa, tomara! Será? Tomara! Esteja morto em algum lugar. Homicídio. Mas assim, eu acho isso um grande absurdo, né? A gente ter que lidar com essas situações. Gente, ele cometeu um crime. Exatamente. E como que transfere a culpa, né? Transfere. Você acabou com a vida desse homem. Ele não deveria ter se preocupado com a família dele? Eu que tenho que me preocupar quando eu resolvo denunciar e resolvo expor, eu que preciso pensar em como vão ser as consequências disso pra ele. Eu acho que vai muito além, né? Assim, se existe uma família, se ele tem uma família, se ele tem uma esposa, filhos, que seja, né? Assim, e o comportamento desse homem, né? E a gente não tem que pensar sobre isso, e a gente não tem que pensar sobre isso também. De repente, a gente tá até salvando essa mulher e essa filha, né? Eu espero que elas estejam bem em algum lugar. Eu espero também. Eu espero também. E que ele esteja... E que ele seja preso, né? Porque a gente sabe que é um processo moroso e burocrático. Verdade. E
a gente entra também na reflexão de que a honra masculina sempre foi uma prioridade pro direito tradicional, né? Exatamente. Enquanto a mulher sempre é posta à dúvida. Tem uma frase aqui que eu achei interessante nesse momento, né? Que é que o patriarcado, na sua forma mais sofisticada, ele nem precisa recorrer à violência explícita para se manter. E a situação que você viveu é isso. Assim, foi uma violência explícita que você viveu, né? Foi uma violência, inclusive, gravada, né? Você gravou. Mas eu acho que aí ela está reafirmando a existência do patriarcado a partir do momento que o próprio criminoso não precisa se indispor a provar a inocência dele. Sim, você exatamente. que precisa, né, provar que você passou por aquilo e a todo custo. E eu acho que é justamente o auge do machismo, o auge do patriarcado, quando ele não precisa se justificar, as pessoas naturalizam. Exatamente. Significa que, de fato, essa estrutura ela está enraizada e ela é presente, de modo que a gente não consegue nem enxergar essas engrenagens, elas vão fluindo de forma natural. Sim. Então, eu acho que a gente debateu essa experiência que eu vivi. E eu acho muito interessante também a gente poder trazer um embasamento para isso, né? Porque quando a gente fala sobre violência de gênero, a gente está falando de uma violência que é estrutural. E a partir do momento que a gente consegue refletir e estudar sobre isso, a gente consegue ter uma visão crítica de que não se trata de algo episódico, e sim de algo que vem sendo construído social e historicamente ao longo dos anos. Fruto desse sistema, né, de relações de poder que envolve o patriarcado e as suas tecnologias. Existe um campo de estudo que é chamado vitimologia. E a vitimologia, ela coloca a vítima no centro da análise. Enquanto o direito penal tradicional se preocupa em estudar o autor do crime e a sua punição, a vitimologia quer entender quem é essa vítima, em que contexto social ela vive e como esse crime reverbera depois de que o ato é cometido, né? Como que isso influencia na personalidade, no estilo de vida e na qualidade de vida dessa vítima a partir do momento que ela sofre esse crime. E aí, trazendo isso para o campo da violência de gênero, eu acho que permite justamente que a gente reflita até mesmo o quadro de feminicídio que o nosso país tem enfrentado nos últimos anos, né? Que é um quadro crescente. Saiu até uma pesquisa recente onde foi identificado que 4 mulheres são mortas, não é isso? Sim. Por dia no Brasil, por feminicídio, né? Por crime de gênero, violência contra a mulher. E aí, a partir do momento que a gente consegue refletir isso de uma forma embasada, a gente consegue entender um pouco melhor essa estrutura e como ela funciona. Eu acho que a gente sai daquela relativização de achar que tudo é mero azar, né? Que aconteceu até mesmo por conta de um comportamento isolado. Sim. E traz esse entendimento, essa abrangência de que está muito além da sua experiência individual, né? Que é algo que atinge o coletivo. E aí dentro da vitimologia existe o processo de vitimização. E eu consegui enxergar esse processo nitidamente, depois que eu vivenciei tudo isso, onde ele se encaixou em cada etapa dessa experiência. E aí, no processo de vitimização primária, é o ato da violência em si. É quando o corpo e a subjetividade é violado, né? É quando o crime acontece. Foi aquele momento de terror dentro daquele carro. Que aconteceu com você dentro do carro, né? Exatamente. E aí, a gente parte para a vitimização secundária, que é quando essa vítima ela procura as instituições e, ao invés de receber acolhimento, essa violência ela é reforçada. Né, com a falta de preparo dos profissionais, com a ausência de uma rede de apoio institucional adequada para acolher aquela vítima e proteger. E a gente consegue enxergar isso também quando a gente vê inúmeras mulheres que têm medidas protetivas e ainda assim são mortas pelos companheiros, né? Aonde essas instituições estão falhando? E eu lembro que quando eu fui fazer a denúncia, eu presenciei uma mulher que estava desesperada, né, porque ela estava tendo desentendimentos com o locador do imóvel que ela estava morando. E aí, a policial imediatamente falou para ela que não se tratava de um caso de delegacia da mulher, que era um caso de direito imobiliário. Caramba. Ou seja, toda a angústia que ela estava vivendo foi reduzido a uma pauta técnica e burocrática, né? Ela não foi ouvida, ela não foi acolhida. E assim, talvez, de fato, aquilo não fosse ser resolvido ali, mas eu acho que a sensibilidade do acolhimento e o direcionamento faz toda a diferença. Sim, com certeza. A gente ouviu um caso parecido com esse há um tempo atrás, né? De um homem que, enfim, acabou assassinando
moradora, né? Uma locadora, né? Acho que ele era zelador do prédio, se eu não me Ele engano. era zelador do prédio e ela era dona dos imóveis. Dona dos imóveis, e a partir do exatamente. momento que ela resolveu responder por esses imóveis, né, tomar conta do que era dela, ele resolveu assassinar. E depois dela já ter feito, acho que 12 denúncias. Exatamente. Né? E eu acho que assim, será que essa mulher também não é uma pessoa que está sofrendo algum tipo de importunação mesmo, assim, nesse sentido, né? De assédio, exatamente, de ameaça. A gente não sabe, né? Eu lembro. E não deu a oportunidade dela, de repente, se expressar na hora daquele calor do momento, né? Não teve o acolhimento para que ela pudesse se sentir confortável de fato, relatar o que estava acontecendo, né? Porque quando a gente está, né, nesse turbilhão, nessa angústia, né? Sobre ameaça, né? A gente não consegue elaborar as palavras, né? Como elas devem ter sido. E aí, para se livrar do problema, vamos dizer assim, ela simplesmente transferiu... Reduziu a uma pauta técnica, né? Não é aqui, é no direito transferiu imobiliário. E falando sobre essa questão aí, né, Kenny, que você trouxe sobre o medo, né, amiga? É isso, assim, é o estado psíquico também, de alerta, né? Sim. Então, assim, então talvez realmente isso não tenha acontecido, né? E aí você novamente começa a duvidar do que aconteceu. Exatamente. E assim, eu acho que tanto no que eu vivi, quanto no que eu assisti com essa mulher, e nesse caso que a gente trouxe como exemplo, né, desse assassinato recente da proprietária dos imóveis, isso reafirma o quanto as instituições só conseguem levar a sério quando não tem mais como reverter, né? Quando se torna um assassinato. E mesmo assim, às vezes não é levado a sério. Quando né? se torna estatística, né? Infelizmente. Porque enquanto você está aparentemente bem, se você está falando, se você está... com vida, não é o suficiente. E a gente vê casos, inclusive, de mulheres que depois de mortas são até questionadas sobre o que aconteceu, né? Então, assim, eu acho que isso não é muito sobre também, infelizmente, o feminicídio em si, né? Quando, de fato, a mulher é morta. Então... E aí, a vitimização secundária, ela fala justamente disso, né? Dessa negligência institucional, quando a mulher procura apoio e ela encontra mais um ato de violência, que é a relativização e a redução daquela situação a algo que não é grave o suficiente, né? Que não merece um respaldo e um apoio. E aí a gente vai para a vitimização terciária, que é justamente o que a gente conversou sobre o tribunal social. É quando a sociedade isola aquela vítima. Né? E ao invés dela encontrar uma rede de apoio, ela encontra julgamento, ela encontra a dúvida e o silenciamento. E isso faz com que ela revisite esse lugar de vítima. E, obviamente, a gente está trazendo essa discussão para o campo do letramento de gênero, da violência de gênero, mas a vitimologia é um campo de estudo que analisa as vítimas de uma forma abrangente, né? E aí, como eu falei, eu consegui enxergar todo esse processo acontecendo dentro daquilo que eu vivi, sabe? Dentro do crime ao qual eu fui submetida. Tanto a vitimização primária, quanto a secundária, quanto a terciária. E eu acho que isso reforça, né, o quanto a gente é reduzido ao lugar de vítima, né, e o quanto a tecnologia do patriarcado faz com que as mulheres se coloquem nessa posição de silenciar e de aceitar. E quanto elas sofrem durante todo esse processo, Todo esse processo, né? exatamente. Somos submetidas a esse processo, né? Essa engrenagem patriarcal nos submete. E como acontece de uma forma tão orgânica, né? Sim. Exatamente. É um objeto de estudo que a gente pode refletir sobre, mas eu acho que a gente volta até a frase que você falou antes, quando a gente estava falando sobre a experiência, de que ele não precisa se provar. Que o patriarcado, em sua forma mais sofisticada, nem precisa recorrer à violência explícita para se manter. Exatamente. E aí, eu acho que quando a gente fala sobre isso, a gente entende também que a própria burocracia, ela opera de uma forma violenta, né? A dificuldade de você entregar as provas, de você ser bem recepcionada, de você ser orientada, acolhida e protegida. E se sentir segura, né? E se sentir segura. Sim. E eu acho que isso acaba mandando um recado para outras mulheres, né? De que esse é o seu lugar, não denuncie. Nada disso é por acaso quando a gente fala de estrutura. Sim. É para que a gente não consiga mudar esse status quo, né? Sim. E sabe o que é pior, assim, eu já escutei algumas vezes enfim, vínculos, né, com amigas e familiares, enfim, que até a própria família, né, da vítima, ela às vezes se posiciona contra, né? Ainda tem isso, né? Então, assim, é uma violência que, como você disse aí, desses três tipos, né? Mas é uma violência, três dimensões, e ainda existe a violência que você sofre na sua casa, né? Quando você conta pra algum familiar o que aconteceu contigo, e o seu familiar, mas isso não é nada porque demais. a família também é parte da sociedade, Exatamente. né? Também faz parte dessa engrenagem, né? Sim. Principalmente se a família tiver uma estrutura patriarcal, né? De forma tradicional. Isso acontece bastante também.
E eu acho que é isso, eu acho que em toda essa vivência eu senti muita raiva, eu passei por essa situação de ser colocada no tribunal social, de ser questionada, e é muito importante que a gente possa dar espaço e fortalecer a ideia de que a mulher tem direito de sentir raiva, seja numa situação de violência ou não, o seu sentimento, ele não precisa ser validado socialmente, só você sabe o que você sente, e se pra você é real, é de fato real, né? Não precisa de nada além disso, é suficiente. Sim. E eu acho que quando a gente fala também da vitimização terciária, desse julgamento, desse isolamento social, eu lembro que muitas pessoas começaram a compartilhar um dump que eu tinha, né, que eu fiz na praia, que eu coloquei no funk, que é um ritmo que é historicamente marginalizado. Sim. E aí começaram a compartilhar no sentido de querer colocar a minha honra em pauta, sabe? De certa forma, não precisou em momento nenhum se defender. Apesar do crime cometido. Apesar do crime cometido, o meu comportamento enquanto vítima... Enquanto mulher, exatamente. Livre. Estava sendo questionado dentro dessa lógica social. É porque eles sempre buscam, no final das contas, uma justificativa, né? Porque mesmo... porque, amiga, o que aconteceu com você foi filmado, né? Então, assim, e aí? E mesmo assim. E quantas mulheres não conseguem, né, filmar, porque estão ali na situação, e falam sobre o que aconteceu, e... Sim. Eu acho que a gente precisa falar. Amiga, você não vai parar enquanto você não falar situação. Situação. Gente, a gente tá falando isso porque eu tô com hiperfoco nessa palavra, desculpa. E nesse sotaque. E nesse sotaque, eu não sei porquê. Você bebeu Aperol. Pior que não, gostaria. Mas, amiga, aproveitando esse gancho, né, sobre a dúvida, né, que a mulher é sempre... geralmente, né, as pessoas colocam a mulher nesse lugar de dúvida. A gente tem um termo chamado gaslighting, né, que fala justamente sobre quando a mulher ela é colocada nesse lugar de louca, né, de uma dúvida sobre o que aconteceu de fato com ela, sobre a violência que aconteceu com ela. E essa palavra, essa expressão surgiu através de uma peça de um dramaturgo britânico. E nessa peça, o homem ele coloca a mulher justamente nesse lugar de louca, né? Ele faz toda uma violência com ela. E no final... uma situação. E no final das contas, ela ainda sai como a louca. Então ele faz toda uma violência psicológica, né? E é importante a gente falar sobre isso também, porque, não falando sobre casos até por uma questão ética, mas em muitos momentos, né, em vários atendimentos com mulheres, eu escuto essa violência psicológica acontecendo quase que o tempo inteiro. Então, assim, e essa violência é algo que acontece nesse sentido, né? O homem, geralmente, e a sociedade, né, não necessariamente um homem, coloca a mulher nessa postura de louca. E isso acontece, a gente sabe muito bem, desde sempre, né? Inclusive, a autora desse livro aqui, maravilhosa, tá, gente? Martha Robles, ela fala sobre isso nesse livro Mulheres, Mitos e Deusas, né? Que desde sempre a mulher, ela... O feminino esse lugar. Foi associado à loucura, né? Exatamente, assim, as deusas... Ao excesso, ao erro. Exatamente. Então, assim, isso acontece desde sempre, né? Isso historicamente falando também, mais uma vez. E eu acho muito importante a gente trazer esse termo, que foi um termo que eu, lendo o livro da Marcela, eu descobri, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, sobre esse termo, porque nomeia uma violência que a gente ainda não consegue nomear, né? Que é essa violência de colocar a mulher nesse lugar de louca, né? De duvidar o tempo todo de uma violência que a mulher está sofrendo. Eu acho que é importante de abordar esse tema também aqui. Sim. É uma violência simbólica, né? E eu acho que refletir sobre isso é justamente o ponto de partida para que a gente pare de reproduzir. Exatamente, exatamente. E do ponto de vista psicanalítico, né? Se a gente fala de um ponto de vista psicanalítico, o gaslighting ele opera justamente nesse ataque à realidade psíquica da mulher, né? Ou seja, a mulher ela passa de fato a entender que talvez ela tenha, né, talvez ela esteja fantasiando uma situação, talvez aquilo de fato não tenha acontecido, né? E assim, eu acho que é muito interessante quando você traz esse olhar também da terapia, que você durante o processo, né, pós a violência, você buscou terapia, e a gente sabe que nem todas as mulheres têm acesso a isso, né? E isso é muito triste, porque assim, na terapia você consegue ter essa dimensão do que está acontecendo ali, né? Você consegue dar voz a um sintoma que você às vezes não consegue descrever. Nomear, né? Nomear. E ressignificar. Exatamente. Uma angústia, né? Porque a angústia é um sintoma que... O que é isso, né? O que eu faço com isso? E agora? Que eu não tenho uma ajuda, né, de um órgão público, né? Às vezes a mulher
como você disse, a mulher busca esse órgão público e não recebe ajuda, né? Eu não tenho ajuda familiar, às vezes ela não tem uma rede de apoio feminina, às vezes ela não consegue, né, compartilhar com outras amigas. Gente, e é aquilo que a gente falou, né? A família, ela também faz parte da sociedade. Sim, exatamente. Então, da mesma forma que a gente vive numa sociedade que foi estruturada no sistema patriarcal, essa família, ela também vem desse mesmo sistema. E se não tiver letramento, se não tiver uma visão crítica, ela vai reproduzir da mesma forma, né? E, às vezes, talvez pela singularidade do afeto familiar, existe um esforço maior para entender aquela mulher e o que ela está passando, mas não tira o que está enraizado, né? Eu acho que só o estudo, só essa capacidade de enxergar a realidade de uma forma mais crítica permite sair dessa bolha. E quando a gente fala de violência estrutural e dessa leitura, né, da mulher raivosa, da mulher louca, eu acho que a gente está falando até mesmo dos degraus da violência, né? Porque desde criança os homens, os meninos, né, são educados para serem dominadores, né? E aí a gente volta naquela frase, né? A raiva masculina sempre foi glorificada. Exatamente. E aí ele é ensinado a amar muitas coisas, a estar em vários espaços, a praticar luta, esporte. A força masculina é glorificada, né? Ele é educado para dominar. As inclinações sociais que os homens recebem desde meninos são inclinações sociais de dominação. E a feminina, em contrapartida, é para que ela seja acolhedora, é para que ela seja compreensiva, é para que ela seja, para que nós sejamos, né, passivas. E quando a gente foge desse script, é preciso que tenha algo que nos reprima e faça a gente voltar para esse lugar, né? Para esse lugar que é conivente a esse sistema. Sim. Que é esse lugar de passividade. Então, eu acho que o gaslighting é justamente um nome, né, para essa ferramenta que vai silenciar e que vai descredibilizar a gente, pra gente voltar para esse lugar que a gente é educada a pertencer desde muito nova. Exatamente. E é uma violência, na verdade, que não deixa marcas visíveis, né? Mas ela produz efeitos profundos, assim. A ansiedade, a confusão, a perda de autonomia, né? Porque tudo isso acontece. Principalmente quando a gente fala de um relacionamento amoroso, né? Então, isso é muito delicado, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso à luz aqui, principalmente por ser um podcast destinado a mulheres, porque você pode sim estar sofrendo essa violência e não estar percebendo. Né? Até mesmo para conseguir identificar, né? Exatamente. Eu acho que tudo que é estrutural, quando a gente fala, eu acho que é uma forma da gente bater de frente mesmo com o sistema, porque a linguagem, ela é uma ferramenta também do patriarcado para poder reproduzir as desigualdades. Né? Democratizar a pauta, né? Não colocando a gente na situação como ativas, né? Exatamente. E aí a linguagem, como eu estava dizendo, passivas. É justamente uma das ferramentas de reprodução das desigualdades e das hierarquias. E quando a gente usa a linguagem para poder democratizar as informações e nomear as violências, eu acho que a gente está justamente indo contra esse sistema, fazendo uso da própria ferramenta deles, né? É uma forma de subverter. Sim, isso aí. Nomear a violência é romper o feitiço, né? É isso. Axé. Agora eu queria fechar trazendo uma coisa que para mim atravessa tudo isso, né? Que é o acolhimento como um ato político. Gente, não aguento, não sustento. Circulação, eu acho que o acolhimento entre nós... Não aguento mais ouvir essa situação, gente. Socorro! Vai, amiga. Eu acho que a gente me pode acolhe. voltar. Não, flui, vai. O acolhimento como um ato político, porque assim, acolher outras mulheres não é gentileza, não é um favor, não é uma caridade. Eu acho que o acolhimento é a ruptura, né? Quando a gente acolhe, quando a gente dá voz, quando a gente, né, ajuda, orienta, é a forma que nós temos de romper com essa engrenagem patriarcal, né? É o nosso ato político para nos levantarmos, né, democratizar, né, nos posicionar dentro da situação, fazendo com que as pessoas e a sociedade, né, como um todo, reflita. Principalmente quando você acolhe essa mulher de uma forma consciente, isso, né? aí. Eu sei o que eu tô fazendo. Isso aí, exatamente. E é uma forma que eu acho que é a única forma, né, que a gente tem de romper com esse sistema perverso, né?
Amiga, eu acredito em você, eu tô aqui por Isso você. aí. Que Mas- foi o que eu fiz com você na sua Nós situação, fizemos, não é? né? Nós fizemos. Eu, né, falei, gente, E, amiga, calma. É, É a vez porque- dela de falar. Nós. você levou ela pra sua casa? Não, amiga, porque a minha gata detesta ela, você sabe disso? Minha gata gosta Rivalidade dela. feminina. Uma pauta do próximo episódio. Frida vai participar aqui com a gente. E ela vai ter que explicar que história é essa. Eu não levei Paloma pra minha casa, gente, porque a minha gata detesta ela, tá? Tem pavor. Dizem que os animais sentem, né? Sobre. Eu acho que quando a gente fala, né, para uma mulher, né, uma mulher diz para outra mulher, de mulher para mulher, Ih, não vou falar, não tá me patrocinando. É, amiga, tava segurando. eu acredito em você, ela tá desmontando, né, todo essa engrenagem, né, esses séculos todos dessa narrativa de que nós somos loucas, né, nós por nos posicionar. Amiga, eu lembro de um momento, assim, nosso, quando eu fui pra sua casa, que tem um valor, assim, muito, muito expressivo pra mim, que você fala bem assim, amiga, eu já passei por isso. Que foi uma situação que você Vocês não sabem o que fazer, situação. assim, que você vivenciou, quando você processou, lembra que você teve que fazer abrir um processo? Um processo trabalhista, né, uma Isso. rescisão indireta por assédio moral no trabalho. Exato. E aí eu lembro que fui você falou... descredibilizada. No né? lugar de fala, né? Estou falando com outra pessoa que já passou pela mesma exposição que eu passei. Exatamente. Né? De que, obviamente, né? Com vertentes diferentes. Que tentou se posicionar e foi desacreditada. Exatamente. E aí eu acho também muito Com a legal... mesma invalidação. Isso. Que entrou nesse lugar de dúvida, né? Isso aí. Encontrou também De esse lugar de louca, dúvida. de que você não vai encontrar mais outro emprego, ninguém vai mais te dar emprego porque você está, né, processando, enfim. E aí quando a gente entra nesse lugar de falar, eu também já passei por isso, eu acho que a gente tira do individual também. Uhum. Né? E pode a gente coletivo. consegue enxergar de uma forma coletiva. Então, pra mim, isso foi um ponto que foi muito marcante. E o segundo ponto foi todo o seu gesto, né? De me convidar pra sua casa. Amiga, fica aqui comigo um pouco. Porque assim, eu tava Você tendo crise de com medo ansiedade. de sair de casa, Sim, lembra disso? eu tava com medo de sair de casa. Eu não tava me reconhecendo dentro da minha própria casa. Amiga, Isso é eu muito acho bizarro. que Kênia também, a percepção dela, né, de conversar comigo, de ter uma conversa comigo falando, cara, a Paloma não tá Não, bem. tá bem. E ela não tá conseguindo pedir ajuda. Porque eu acho que é isso, né? Você, em algum momento, você também não conseguiu pedir ajuda. Você não conseguiu. Você só fez o Talvez que porque eu não você... estivesse conseguindo elaborar, né? Exatamente. Amiga, é a exatamente. engrenagem do patriarcado Isolar. da desvalorização, da descredibilização. Da Ela- situação, da situação. isolar. Ela faz isso, ela isola, né? Porque você se recolhe. E aí quando eu percebi que você, né, como você disse lá naquele momento da nossa entrevista, que todo mundo te vê como uma pessoa forte, Não, gente, foi um choque. corajosa. Foi um choque Foi um para as choque. pessoas. Foi um choque. E foi um choque pra mim, como sua amiga, te ver nessa situação, né? Eu cheguei a falar isso pra você lá em casa também, né? No decorrer dos dias. E eu falei, amiga, eu fiquei muito chocada quando eu não te reconheci como mulher, né? Eu te olho né? Te conheço como amiga, mas eu também te conheço como mulher. E você perdeu a sua singularidade dentro desta situação. Então, assim, o que eu fiz foi identificar, conversei, né, com a Clarice e outros amigos em comum. Eu falei, não, gente, tem que fazer alguma Ela coisa. precisa de ajuda, Ela e ela não precisa está de alguém. conseguindo pedir ajuda. Exatamente. Ela precisa de ajuda, não é de hoje. Amiga, sim, amiga. Mas, isso daí... Mas como a gente tá falando dessa situação... Exatamente, vamos deixar isso pra depois. Gente, Então, assim, acolher também é orientar, é dizer que você não está sozinha, né? Então, eu acho que esse movimento de tornar a cura coletiva, né? Porque mulheres se curam em bando, de tornar essa questão coletiva, é o ato político que vai fazer essa ruptura da gente quebrar essa engrenagem patriarcal que nos coloca em isolamento, em desvalorização, né? Em vulnerabilidade. Em vulnerabilidade, exatamente. eu acho que ninguém aqui quer salvar o mundo, mas eu acho que ninguém aguenta mais morrer também. Exatamente. Porque Chega. toda vez que a gente abre a nossa rede social e a gente vê uma notícia de mais uma mulher assassinada, de mais uma mulher vítima de violência de gênero, a gente morre um pouquinho. Dá medo de sair de casa, dá medo até de se relacionar, porque a gente não sabe quem é aquela pessoa, né? E até que ponto essa pessoa pode chegar em uma situação em que sinta seus privilégios interrompidos de alguma forma. Sim. E eu acho que é isso, né? Abrir espaço, conversar, validar tudo que as outras mulheres têm para compartilhar com a gente
é um movimento de ruptura, é uma roda. Exatamente. Sim. O patriarcado nos adoece no isolamento, né? Mas as mulheres se curam em bando, porque a nossa memória ela é coletiva, né? A gente tem que estar no coletivo e a cura ela não acontece sozinha. E eu acho muito importante, amiga, agradecer por esse relato, sabe? Porque eu acho que isso eu ainda não falei pra você, mas, cara, você de fato, hoje, né, falando sobre isso aqui e conseguindo falar sobre isso, né? Eu acho que, assim, expor o que você passou, você com certeza tá ajudando muitas mulheres que também se encontram na mesma situação ou já se encontraram. Então, assim, obrigada por isso, tá? Obrigada pelo seu relato. Obrigada por esse convite, né? Por Exatamente. fazermos parte desse projeto. Gente, tem buquê de flores? Traz aí, A gente por favor. comprou esse presente aqui pra você. Esse projeto que é tão importante, né? De transformar a sua dor numa luta coletiva, né? Isso é importantíssimo. E seguimos juntos. E seguimos juntas. Amigo, eu ia falar isso, pegar as palavras da minha boca. Que situação! Gente, eu não aguento mais. Acabou, chega, acabou essa Apagou a situação. fogueira. Beijo. Beijo! Gente, Oi, mulherada, vocês que assistiram até aqui, a gente queria agradecer pela sua audiência. É muito importante que a gente tenha esses espaços onde a gente possa trocar e se fortalecer juntas. E falando em espaço, o primeiro agradecimento vai também à nossa parceira, Nave do Conhecimento de Triagem. Ela é da Prefeitura de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. E a gente está ocupando esse espaço, também é muito simbólico, é um espaço público sendo usado em prol das vozes femininas. Então, muito obrigada a toda a equipe da Secretaria de Ciência e Tecnologia. aqui nós falaremos de pautas femininas, né, e poder feminino, mas além disso, nós daremos acesso à saúde. E é por isso que o nosso patrocinador Cartão de Todos chega com toda essa acessibilidade para vocês. É só ler o QR Code que está aparecendo aí na tela, que as 5 primeiras mulheres filiadas vão ganhar uma consulta grátis em qualquer modalidade nas clínicas Amor Saúde. E um agradecimento especial também à Alvo Marketing, que está gerenciando as nossas redes. Muito obrigada, Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Até. Segue a gente em todas as redes sociais. Assiste, compartilha, manda pras amigas e tamo junto. Vamos acender essa fogueira! Bora! Eu igual jogador de futebol, gente. Tamo junto. Que isso?